Você deve conhecer Albert Einstein, muito famoso pelas suas fotos extravagantes, suas descobertas científicas e suas frases motivacionais no Facebook. Pera, ele nunca falou isso. Mas você deve conhecer também essa formosa equação. Essa equação que está vendo na tela significa energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa famosa equação é uma abreviação da relatividade geral, a área de estudo que mudou a física como um todo e mudou o mundo para sempre. Mas como será que um estudo, um conhecimento da física tem o poder de mudar o mundo? Bom, antes de respondermos essa pergunta, temos que nos perguntar o que é a física ou de onde ela surgiu. A física não surgiu de algum lugar, na verdade ela surgiu da racionalidade humana de desvendar mistérios. Então isso quer dizer que ela é criada ou ela foi descoberta? Vou logo dizendo de cara que ela foi descoberta, isso porque ela é uma ciência da natureza, assim como a biologia e a química. Isso significa que ela estuda a natureza como um todo. A natureza já existia antes da humanidade, então isso significa que ela foi descoberta. Diferente da biologia e da química, a física estuda o comportamento e o movimento da natureza. A biologia é o estudo da vida, a química é o estudo dos elementos químicos e suas reações. Talvez vocês tenham visto na mídia em geral falarem de física quântica, física de partículas, física nuclear. Yeah. Have either of you guys ever studied quantum physics? Isso não significa que existam 2, 3 ou 4 tipos de física. Na verdade, existe apenas um tipo de física, com várias áreas de estudo diferentes. Elas estão estudando sempre a mesma coisa, a natureza. Mas calma, a natureza não deve ser o que você deve estar pensando. Um lugar bonito, cheio de árvores, animais selvagens. Na verdade, a natureza é muito mais que isso. A natureza é o ar, a gravidade, a terra, o sistema solar, o universo como um todo. É claro que se a natureza é tudo à nossa volta, ela começou a ser estudada numa época que as pessoas começaram a se questionar mais sobre a natureza. Estou falando, é claro, da Grécia Antiga. Se voltarmos mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, vamos ter um dos primeiros, se não o primeiro homem a começar a teorizar sobre os astros, movimentos dos corpos celestes, elementos primordiais. O nome dele era Tales de Mileto. Ele era um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócio. Ele começou a observar atentamente os fenômenos da natureza, ou, como é chamado, a physis. Daí vem o nome física. Ele tinha um pensamento que todas as coisas do universo eram formadas pelos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Água, terra, fogo, ar. E acreditava que a substância primordial era a água, e chegava até a teorizar em relação à evolução sobre a água. Dizia que o mundo evoluiu naturalmente da água. Contava também com descobertas em relação à geometria. Ele fez alguns experimentos com magnetismo, além de se tornar base para futuros pensamentos sobre a natureza. O próximo pensador interessante a se comentar sobre foi o Demócrito de Abdera. Ele que foi um dos maiores defensores da ideia do átomo, um dos primeiros a pensar sobre, se não o primeiro, além de sugerir um universo infinito com a existência de vários mundos como o nosso. O interessante é que ele filosofou sobre 2 áreas da física: o estudo de sistemas atômicos e a cosmologia, numa época que a física nem era definida ainda. Suas ideias não foram levadas a sério em Atenas, mas teve um homem que leu sua obra. Ele foi nada mais nada menos que Aristóteles. O discípulo de Platão e professor de Alexandre o Grande, foi de extrema importância para definir a física. Suas principais ideias sobre a physis eram a gravidade, no qual dizia que para alcançar um lugar específico, os objetos sofrem uma ação de uma força para baixo ou para cima. Ele falou sobre o movimento circular, onde dizia que os planetas descrevem um movimento circular perfeito. Ele dizia sobre o éter enchendo o espaço, onde dizia que a matéria tinha que preencher todo o espaço vazio. Isso significa que não haveria vácuo no espaço. Essa ideia foi desmentida pelo Albert Einstein muito tempo depois. Eu posso fazer um vídeo específico sobre o éter. Diga nos comentários se você quer ver um vídeo sobre o assunto. Aristóteles também falava coisas como o universo infinito, a quinta essência, o movimento uniforme. Mas, no meio dessas ideias que parecem até brilhantes para a época, ele também falava coisas como a Terra ser o centro do universo e também não acreditava na ideia de inércia. A questão é,
Na Grécia teve muitos pensadores que definiram um pouco da física através de pensamentos filosóficos, já que a filosofia era a base da ciência grega, e é claro, a matemática, que ajudou muito na astronomia e fez grandes descobertas na área, como o movimento da Terra, a velocidade dela, a distância Terra da Lua, descobrir que a Terra é redonda. E também, é claro, fez grandes avanços em questões de geometria. Mas a física existe quando a gente lê a natureza, faz experimentos sobre aquilo que a gente leu, a gente faz cálculos matemáticos para provar que aquilo é verdade. Nada disso aconteceu na Grécia Antiga, e pior ainda, na Idade Média, alguns séculos depois, a ciência como um todo foi quase extinta. No meio do escuro havia uma vela, e ele era chamado de Nicolau Copérnico. Ele que nasceu em 1543 e foi chamado de pai da astronomia moderna, sendo ele o desenvolvedor do sistema heliocêntrico, que dizia que a Terra não era o centro do universo, e muito menos do sistema solar, e definiu o Sol como centro do sistema solar. A igreja, que comandava a Europa na época, acreditava nas ideias absurdas sobre a Terra ser plana e centro do universo. Nicolau ia contra essas ideias, e por isso foi condenado à morte pela Inquisição. Mas alguém uma vez disse que uma pessoa pode morrer, mas a ideia nunca morre. E por isso, sua ideia foi abraçada por outra pessoa, Giordano Bruno, que nasceu alguns anos depois, mas abraçou essa ideia. Ele, que era um frade dominicano italiano, entendeu as ideias de Copérnico, filosofou sobre e falou sobre existir outros mundos como o nosso, assim como Demócrito de Abdera. Só que, mais uma vez, ele não foi levado a sério e, ainda pior, ele ainda foi queimado na fogueira pela Inquisição. A igreja não gostava de ser questionada. Giordano Bruno servia a igreja, mas foi queimado pela mesma instituição que dedicou a vida, pelo simples fato de pensar fora da caixa. Caixa essa que não foi fechada. No meu vídeo sobre quantas vezes pisamos na Lua, eu citei um homem que interagiu com a Lua pela primeira vez através de uma lente de um telescópio. Ele que é pai da física moderna, uma das pessoas que dão nome a esse canal, a primeira pessoa a tratar a física como ciência de fato, não com filosofia, mas com cálculos matemáticos e experimentos científicos. O nome dele era Galileu Galilei. Ele era tão bravo que sua experiência da pena e do martelo foi testada na Lua, no programa do Apolo 15. Galileu não só observou a Lua e estudou o movimento dos corpos celestes, como também descobriu luas em Júpiter e comprovou a teoria heliocêntrica. Ele fez experimentos e cálculos em relação ao movimento de corpos, principalmente em relação à queda livre. Tem uma história interessante que um aluno dizia que ele foi no alto da Torre de Pisa e fez experimento da pena e do martelo. Só que historiadores acreditam que foi apenas um experimento mental, mas esse aluno afirma que ele subiu no alto da Torre de Pisa e jogou a pena e o martelo de lá para fazer o experimento. Mais uma vez, é claro, os estudos de Galileu chamaram a atenção da igreja. Não pelo bom, mas pelo ruim. Galileu foi perseguido pela Inquisição, só que dessa vez ele não foi morto. Só que ele teve que negar os seus estudos para poder viver. Só alguns séculos depois, a igreja admitiu que errou com Galileu, Copérnico e Giordano Bruno e admitiu a teoria heliocêntrica como verdadeira. Mais ou menos na mesma época de Galileu, Johannes Kepler e René Descartes fizeram estudos e observações da física. Inclusive, Kepler formulou 3 leis sobre o movimento dos corpos celestes com base no sistema solar. Mas quem concretizou essas ideias de movimento de corpos foi ele, Sir Isaac Newton. Esse que você deve conhecer por ter caído a maçã na cabeça dele. Mas isso não é verdade, já que ele estava na varanda quando viu a maçã cair. Newton é outro que dá nome a esse canal, ele que usou e abusou da matemática para explicar as leis da natureza. Com apenas 23 anos, ele descobriu 3 leis da física, formulou o cálculo, descobriu uma forma mais fácil de calcular as casas do pi e fez tudo isso durante a epidemia de sua época. Newton era um verdadeiro gênio, e depois dele, muitos outros vieram, para desvendar mais e mais sobre as leis da natureza, utilizando-se dos seus estudos, para assim então criarmos o mundo moderno que vivemos hoje. E quer saber como a física tem a capacidade de mudar o mundo?
Sem ela, não teríamos computadores, e muito menos celulares. Sem ela, não mandaríamos satélites para o espaço, e muito menos um homem para pousar na Lua. Sem ela, não teríamos chegado na Revolução Industrial, então estaríamos ainda na Idade Média. Muitas pessoas sacrificaram sua vida pela pesquisa, pelos seus estudos. Giordano Bruno, Copérnico, Galileu Galilei são aqueles que a história salvou. E aqueles que não conhecemos, já que a Inquisição tinha mania de queimar os livros que iam contra a igreja. Eu duvido que você queira viver numa época assim, onde pensar diferente é motivo para você ir para a fogueira. Então como fazer para nunca voltarmos para essa época, já que a história tende a se repetir? O que você pode fazer é valorizar a ciência, respeitar os profissionais que estão trabalhando constantemente, que a ciência vai avançar cada vez mais e mais, e você vai viver num mundo cada vez mais moderno, melhor. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham aprendido um pouco mais sobre a história da física. Deem um like se gostaram, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, busquem conhecimento, se mantenham informados e curiosos, e eu vejo vocês num próximo vídeo. E até mais!